Para muitas pessoas, o poema é um texto pequenininho, cheio de rimas e que serve para os poetas falarem de amor. Essa definição demonstra o pouco contato dessas pessoas com a linguagem em versos. Neste vídeo quero mostrar a você os usos da rima no poema e os perigos dela. Eu sou Adilson Jardim e quero te dar algumas dicas sobre os usos das rimas nos poemas. Os estudiosos da teoria do poema concordam que se a rima é um recurso da melodia, caso em que está presente na música, também costuma ser uma técnica eficaz de memorização. É só ver o número de jingles políticos em época de campanha e o tanto de propagandas para vender sabão. Funciona bastante bem entre crianças e em canções populares. Mas em poemas é um recurso já nem um pouco obrigatório. É importante lembrar que a arte dos versos não se inicia entre eruditos, mas no comum das pessoas, no meio popular, para refletir a cultura do seu grupo, sua capacidade inventiva e seus diferentes estados de emoção. A poesia também pode ser narrativa, caso do poema épico, avô dos romances modernos, e não apenas lírico-amorosas, os tais versos de amor. Quando chega no salão dos palácios e entre fidalgos, a poesia, como aliás também a prosa, ganha uma nova tradição. Ela deixa de estar apenas a serviço da música, adaptando e até criando novos gêneros para outros discursos. Filosofia, história, psicologia, retórica, etc, etc. Do resto, você já sabe, a forma se adapta ao conteúdo. E rimar ou não rimar é uma questão de necessidade do poeta, não uma obrigação. Mas, uma vez que você escolhe usar a rima em teus versos, quais seriam os tais perigos presentes nela? Rimar amor com flor ou com dor? É verdade que na época em que os contemporâneos diziam que essas rimas estavam tanto gastas, Manuel Bandeira resolveu escrever um poema com um desses pares, talvez só por provocação, ou para mostrar que é possível dar um novo gás às palavras. Bem, eu estou falando de Manuel Bandeira, um sujeito que viveu da poesia e do ensino de poesia, de traduções literárias do francês, do espanhol, do inglês, do latim, de alguns estudos sobre poesia publicados e de pequenos royalties de seus versos que foram musicados mais tarde. Mas isso não é nada perto da imaginação e do domínio das técnicas por Bandeira. Não estou dizendo que você deve ser primeiro um poeta reconhecido pela crítica ou pelo mercado para arriscar rimas gastas. Você deve ser exigente com você mesmo a cada novo poema que escreve. E isso não é uma regra, é uma praxe de pessoas que leem muito e que desejam seguir a lição dos mestres. De Bandeira a Patativa do Assaré, a poesia forma seus fiéis e seus adeptos de certas tradições. Uma rima pode marcar o compasso do ritmo e da melodia do poema. Afinal, encerrado o primeiro verso e antes do verso seguinte, você já está pensando nas duas palavras que devem rimar, não é isso? O segundo verso costuma ser um apanhado temático do primeiro, mas também pode ser do terceiro. E ainda há as rimas internas. É importante você lembrar que o poema é uma unidade de sentido, não apenas de ritmo, seja da ideia ou da melodia. Cada palavra escolhida possui diversos sentidos, e reproduzir um sentido convencional ou modificá-lo completamente também já revela uma intenção autoral. A rima é acessória, mas pode também ser personagem principal no texto, como um símbolo no poema. Mas absolutamente tudo o que você escreve no texto tem que ser justificado por ele. Por isso você pode rimar amor até com cocô, desde que justifique no teu poema. Cabeça de poeta é coisa engraçada. Não é incomum ele ser assaltado por um verso inteiro fora de contexto. Uma frase ou algumas palavras que ele pode anotar no caderno e podem levar anos até ele encontrar um poema que lhe sirva. Não cante o humano coração com mais verdade. A tão famosa licença poética é uma quebra nas regras das gramáticas e dos manuais de língua, que autoriza o poeta a rimar, entre outras coisas, amor com sopro. Mas tudo precisa ser justificado. Bom, você já entendeu. Só posso fechar este vídeo com as seguintes palavras. Escrever poemas com ou sem rimas não vem ao caso. Só importa refletir seriamente sobre todos os recursos poéticos que você quer utilizar. E por quê? É mais importante refletir seriamente sobre o uso dos recursos poéticos no teu poema.
e rimas fáceis, no final das contas, é quando você concorda que o poema é um texto pequenininho, cheio de rimas e que só serve para o poeta falar de amor. Isso sim enche meu coração de horror.